Então temos esse jogão, X-Men Mutante Apocalipse. Ele é um jogo de beat'em up, ou seja, a famosa porradaria. Foi produzido pela Capcom, foi baseado no grupo de X-Men, baseado nas HQs, né? Baseado no universo X-Men que todo mundo conhece. E ele teve o ano de lançamento em 1994. Foi lançado aí para o Super Nintendo. E qual que é o enredo, qual que é a história desse jogo? Então o professor convoca seus X-Men, Ciclope, Wolverine, Psylocke, Gambit e Fera, para resgatar alguns outros mutantes que estão aprisionados na ilha de Genosha por Apocalipse e também para derrotar o mesmo. O que acontece? Essa é a premissa principal. E durante o jogo você começa com 5 fases liberadas, né, que seria a primeira missão. E cada missão para um X-Men específico. E cada um dentro da sua habilidade. Então, a primeira missão é muito um treino. A partir do momento que você conclui essa primeira missão, ou seja, uma fase para cada personagem, você libera a segunda missão, onde você tem mais 2 fases livres para escolher. Legal? Então usa o esquema aqui de password, ou seja, ele não salva, e ele teve uma recepção muito boa, tanto da crítica quanto dos jogadores. E até hoje é um dos jogos épicos e sempre lembrados, e serviu de base e referência para jogos mais recentes e mais famosos, como o War of Giants, por exemplo. É um jogão, recomendo, fica aí algumas imagens. O segundo jogo de herói bem sucedido que eu tenho aqui é Batman Returns, baseado também no filme, o que é uma surpresa você ter um jogo bom baseado em filme, mas esse é muito bom. Foi lançado em 1993, eu estou mostrando aqui a versão de SNES, que era a que eu mais gostava, mas se eu não me engano também foi lançado para Mega Drive. Qual que é o enredo? O enredo segue a história do filme, onde você enfrenta diversos vilões caricatos aí do universo do Batman. Tem uma jogabilidade boa pra caramba. Tem algumas fases que são bem diferentes das habituais, onde você pode usar o Batirangue, onde você pode usar os equipamentos do Batman. E é bem legal, né? Você tem uma jogabilidade bem boa mesmo, bem fluida, bem responsiva. O jogo segue bem a história do filme. Quem gostou do filme vai gostar bastante. Ele também não salva, né? Possui um sistema de password, caso você queira ir mais para frente nas fases. Mas o legal é começar bem do comecinho mesmo, para você acumular bastante vida, porque o final ele tem uma curva até razoável de dificuldade. Jogo bem legal, lançado mais ou menos entre 92 e 94. Eu lembro de ter jogado mais ou menos aí, 95, 94. Jogo bem bacana, bem legal mesmo de se jogar.
Por fim, eu trago essa joia rara, que é A Morte e o Retorno de Superman, que foi produzido pela Blizzard e lançado para o SNES em 1994, pela Sega para o Mega Drive em 1995. Ele é um jogo que bebe muito, mas muito da fonte do Batman, que foi o jogo anterior que eu falei para vocês, e ele segue as histórias da morte e do retorno do Superman, bem parecido com o quadrinho mesmo, original. Então ele segue bastante essa dinâmica. Então na primeira e na segunda fase você controla o Superman até sua morte, e nas fases seguintes você vai controlando outros teóricos substitutos do próprio Superman. Então você controla o Super Cyborg, o Erradicador, você controla o Superboy e controla o Steel, que é o Homem de Aço, que tem uma marreta bem badass. Então é bem legal a maioria das fases, a jogabilidade é bem fluida também. E é mais fácil jogar com os personagens do que com outros pelo estilo do personagem, mas nada que interfira no geral. E sim, cara, é um jogo sensacional, ótimo de se jogar. Pode ter uma curva de dificuldade alta, mas tem um código, um macete, um truque, uma dica, que se você procurar, você acha que te dá especiais infinitos, vida infinita e por aí vai. E aí se torna fácil de salvar. Mas vale bem a pena. Bacana também. Valeu!